Gente, o que está acontecendo no mundo? São diversas naturezas de problemas que vêm afligindo a humanidade como um todo. É problema na esfera familiar, é problema na esfera profissional, é problema na área espiritual e, nesses últimos tempos, especialmente problemas psicossomáticos, que têm tirado a paz de muitas pessoas. E não só a paz, muitas pessoas têm cedido à tentação. E o inimigo tem levado a própria vida das pessoas. Pensando nisso, a gente idealizou um podcast para falar com pessoas, para de repente dar um direcionamento, segundo a palavra de Deus. Porque cada pessoa tem um propósito a cumprir aqui na Terra. Eu sou Manuel e nós idealizamos, nós da igreja, da primeira igreja, Assembleia de Deus, Emanuel, idealizamos um espaço para falar com você, para falar com pessoas. E você pode nos ajudar divulgando. Hoje, o tema é Deus e eu. Para essa conversa, nós contamos com a presença do ilustre pastor Gilvan. É o presidente da primeira igreja Assembleia de Deus Emanuel no Brasil. E aí a gente vai trazer uma conversa onde ele possa trazer esclarecimentos bíblicos que possa ser que venha ajudar algumas pessoas. Então eu quero já trazer o pastor Gilvan para essa conversa. Pastor Gilvan, existe Deus, existe solução para essa situação que as pessoas estão a enfrentar? O que o senhor tem a dizer diante da sua vivência como um pastor, um comunicador da fé? Bem, Manuel, Deus, ele é pré-existente. Deus, ele não foi formado, ele formou todas as coisas. Então, para responder essa pergunta que paira na mente de muitas pessoas a respeito de Deus, dá para a gente simplificar, né, essa resposta dizendo que Deus, na verdade, como um ser pré-existente, criador de todas as coisas, e nós, como cristãos, nós somos criacionistas, cremos no criacionismo, não é? Então, veja, o nosso livro de prática de fé é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos traz no seu primeiro livro, o Gênesis, não é? Como Deus criou todas as coisas. Então aqui nós temos um fato, não é, histórico de como Deus criou todas as coisas, né? Se você ver Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 31, você vai ver como foram formadas todas as coisas. A partir deste princípio bíblico, nós como cristãos, nós temos a convicção de que existe um ser à parte de nós, que nós denominamos Deus através da Bíblia Sagrada, né, da teologia, e que movimenta todo o universo, formou todas as coisas, não é? Então, nós temos o plano de Deus apresentado na Bíblia Sagrada para o planeta Terra, para o homem. Não é? Alguém pode perguntar, então por que não se fala das outras galáxias, não é? Que existem milhares de estrelas, enfim, mas é o plano de Deus específico para o homem que a Bíblia apresenta. Então, pensando assim, a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus para toda a humanidade, né? Jesus diz que todo aquele que nele crê, ele vai ter esse entendimento de quem é Deus. Uma definição de Deus que, buscando nos dicionários, nós vamos ter uma definição, vamos dizer, a prática de Deus que diz assim, olha, Deus, ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. Então Deus é a causa e Deus é efeito. Ou seja, tudo redunda em Deus. Não é? Aí, a partir desta fala de quem é Deus,
Né? Um professor amigo meu, ele disse uma vez para um aluno, perguntou, ironizando, quem é Deus, professor? Ele disse, Deus é tudo, eu não sou nada. E essa resposta dele é uma realidade. Porque o homem, às vezes, né, busca no seu cotidiano, nas coisas que ele consegue planejar, no seu viver diário, ele busca uma eternidade. Né? Quer descobrir o elixir da eternidade, de uma vida sem morte, enquanto a Bíblia já nos apresenta isso. Não é? Todo homem nascido de mulher, ele vai morrer. Todo ser humano, ele nasce, cresce, ele constitui família e filhos, enfim, depois vai chegar o momento da separação, da morte. Mas, crendo nesse Deus que é eterno e que formou todas as coisas, e quando ele forma o ser humano, Manuel, Deus ele forma de uma forma tal que no Gênesis vai relatar que todas as coisas que Deus criou, Deus vai dizer que era boa, mas quando Deus forma o homem do pó da terra, ele diz que era muito bom. No final da sua última criação. Então, Deus, ele nos formou um ser especial, e o Salmo, não é? 4, versículo 8, vai nos dizer sobre isso, né? Que quem é o homem para que Deus se lembra, né? Mas Deus nos fez um pouquinho menor que anjos, e de glória e nos coroou. Então, Deus ele está sempre olhando para o homem como a sua criatura especial. Nós podemos pegar através de como entender Deus, como ver Deus através das coisas. Primeiro ponto eu já coloquei para você. Nós podemos ver Deus através da criação. A criação revela Deus. Todas as coisas foram formadas por eles e sem ele nada do que se tem teria, diz a Bíblia Sagrada. Como esse Deus se relacionava com esse homem primitivo que ele formou a partir do pó da terra? Deus se relacionava todos os dias, de uma forma direta com esse homem. Deus se apresentava no jardim de uma forma muito especial para se relacionar com esse homem. A partir de um dado momento, nós encontramos um outro personagem que vai entrar na história bíblica, que é a serpente, e que vai trazer um desvio, não é? Na mente do homem. O homem se desvia do foco em que Deus o havia colocado e ele deixa esse plano divino de lado, abandona, e agora ele quer criar o seu próprio plano, sendo seduzido por esse ser que estava ali. E a partir de então, a história começa a mudar. No plano perfeito de Deus, não haveria medo. Esses distúrbios emocionais que o Manuel falou, eles não eram para existir. Ele começa a existir a partir do momento em que o homem ele se separa de Deus. E essa separação nos trouxe males terríveis. E nós vivemos esses males nos dias atuais. A ponto de Jesus, ele dizer, porventura quando o Filho do Homem vier, haverá fiéis na terra? Veja, o estrago que foi feito lá no início, ele perdura até os dias atuais. E o único meio de um homem resolver essa questão existencial é se voltando para Deus. É a criatura se voltando para o Criador. Bom, pastor, diante do que o senhor falou, o senhor apresentou um Deus que, segundo a Bíblia e o senhor crê, é um Deus que formou todas as coisas, que ele dá conta de governar tudo. Diante do assunto que foi colocado como tema, por que algumas pessoas sofrem e outras não sofrem tanto? Existe alguma diferença, alguma acepção? Lembrando de uma perspectiva, estamos falando de uma perspectiva, pastor, de uma pessoa que às vezes vai buscar a Deus. Esse Deus que se fala, que é do conhecimento popular.
Já outras pessoas vivem sem essa preocupação, sem esse, sem essa preocupação em relação ao futuro. Não sente suprido financeiramente, é suprido familiarmente. É uma pessoa que não precisa buscar esse Deus de que se fala. Como que o Senhor mostra para as pessoas em geral que existe sim um Deus que cuida dessas pessoas, inclusive que ele não esqueceu dessas pessoas que sofrem? O que é que o sofrimento produz nas pessoas? Deus tem alegria no sofrimento de alguns? Veja, Manuel, essa questão do sofrimento, ela requer muito tempo, né, para que nós possamos realmente extrair tudo o que se sabe sobre o sofrimento. Vamos partir do que nós falamos no início. Esse sofrimento, ele passa a existir a partir do momento em que há esse distanciamento de Deus, essa ruptura. Então, em havendo essa ruptura, as coisas começam a tomar um outro sentido, não é? O homem perde o seu norte, perde a sua direção. E por que você lançou a pergunta, por que uns sofrem mais que os outros? Esses porquês, veja bem, vai muito da busca de cada um também, desse querer conhecer a esse Deus criador dos céus e da terra. Todo ser humano, Manuel, ele busca um ente divino, todo ser humano. Então, se você pegar em todas as religiões que existentes, o ser humano está buscando algo além de si próprio. Ele está automaticamente dizendo para si mesmo: eu não tenho um autocontrole sobre todas as coisas. Eu dependo de algo maior. E é nessa busca que muitos têm se perdido, não é? Em busca de algo que além de si mesmo. Então, existem diversas, né, filosofias, ideologias, né? E a Bíblia nos apresenta um Deus, Criador dos céus e da terra. Veja, você falou sobre a riqueza. Um homem muito rico, não é? O seu pai era rico, por nome Abrão. O seu pai tinha os seus deuses naquela época. O Deus da Bíblia, então, não era conhecido, como se é nos dias de hoje. E este homem, ele, em determinado momento da sua trajetória de vida, ele ouve uma voz interior falando com ele, um Deus pessoal. Porque o Deus dos seus pais não era um Deus pessoal. Não é? O seu pai tinha os seus deuses feitos enfim, de pedra, de madeira, recobertos de ouro, tudo. Mas Abraão, ele tem uma experiência agora que vai além de tudo aquilo que ele conhecera até então. Ele tem uma experiência com Deus pessoal que fala diretamente com ele. E isso muda a vida de Abraão. E, por conseguinte, mudou a nossa também. Porque através de Abraão, conhecido como o pai da fé, não é? A Bíblia vai nos dizer que todos os que recebem a Cristo como Senhor, eles passam a ser filhos de Abraão na fé. Entendeu? Então, a partir de Deus, tudo se esclarece. A riqueza é um obstáculo para se achegar a Deus? Veja, Mateus capítulo 6 vai dizer que nós temos que lançar tudo diante de Cristo Jesus, não é? As nossas ansiedades. E entender que o lírio do campo se veste com tanta formosura, tudo, e ele diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, conseguiu atingir, né, um grau que se assemelhasse à beleza dos lírios, né? As aves que se vestem, não vão ao shopping para se vestir como nós, não compram as coisas,
mas que Deus cuida de todas elas. E esse Deus cuida do ser humano. O problema em si não é a riqueza, Manuel, mas é onde eu coloco o meu coração. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, eu não posso deixar que o dinheiro ele se torne um Deus em minha vida. Ele não pode ocupar o lugar de Deus em minha vida. Deus, ele tem um lugar específico na minha vida. O dinheiro, ele tem sim o seu poder de compra, de social, tudo. E eu preciso entender isso. Mas eu não posso deixar que ele guie a minha vida. Porque eu sou guiado por um Deus, Criador dos céus e da terra. Pastor Givão, o senhor falou que o homem busca um Deus, ele busca uma divindade. É uma necessidade do homem? Outra pergunta. O ser humano em si, ele tem essa necessidade. E, por exemplo, quem tem uma vida abastecida de tudo, ele não sente falta de nada, ele nunca se preocupou, nunca parou para pensar num Deus, se existe esse Deus de fato e de verdade, se Deus realmente é quem abençoa ou não a vida dele, enquanto que algumas pessoas, por pouca coisa, estão levantando a mão para o céu, adorando a Deus e agradecendo. E a gente vê que nem sempre as pessoas estão na mesma sintonia. Deus trata algumas pessoas diferentes das outras. O que está faltando nesse relacionamento? Falta um relacionamento de pessoas para com Deus e de outro tipo de pessoas para com Deus? Por que há essa diversidade de relacionamento com Deus, com isso que as pessoas chamam Deus e que apresentam Deus? O Senhor é um guia de um povo. O seu povo crê com muita facilidade. Mas o que o Senhor diria para quem realmente nunca se interessou nesse assunto chamado Deus? As pessoas precisam de Deus, todas as pessoas? Se algumas veem que suas vidas estão abastecidas, que segundo a visão delas, elas não precisam de Deus. Como que o Senhor aconselha pessoas, o seu povo, o povo que o Senhor guia, para se relacionarem com Deus? Inclusive, uma palavra pensando nas pessoas que não se preocupam com Deus. Algum tempo atrás, eu recebi no gabinete pastoral uma pessoa que tinha muito poder aquisitivo. E ela estava passando por um processo muito difícil de separação, onde seu marido encontrava-se numa condição de alcoólatra. Diversas coisas aconteceram em suas vidas e de repente ela, nesse momento da separação, ela descobre que a empresa que eles tinham juntos estava indo à falência e agora o que fazer? Eu dizia ela para mim, eu pretendo retomar com meu marido, mas eu não quero abrir mão das coisas que nós temos, que nós construímos juntos aí. E para a gente poder retomar novamente, então nós precisamos pagar os credores, e, enfim, e eu não vejo uma saída. Aí volta aquela máxima que eu disse, o apego ao dinheiro. Não é? A gente sabe que nesses diversos planos econômicos que o nosso país tem passado, já no passado muito próximo, né? Muitas pessoas perderam as suas vidas, tiraram as suas vidas, porque foram dormir com uma importância elevada e acordaram sem nada. E essas pessoas perderam o sentido de viver, perderam a direção, ficaram atônitas e tiraram as suas vidas. Essa personagem que eu estava dizendo, ela estava nessa situação, ela estava prestes a cometer um ato de loucura, de insanidade. E eu pude orientá-la a que ela
começasse a rever tudo que ela possuiu, angariou com tanto esforço, do que ela poderia abrir mão. Sabe qual é o maior problema do ser humano, Manuel? Qual? É que nós não estamos dispostos a abrir mão. Essa é a grande verdade. Para ter Deus precisa abrir mão. Precisa abrir mão. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, nós precisamos pensar além de nós mesmos, não é? A psicologia fala, por exemplo, do narcisista, né? O que é o narcisista? É aquele que só pensa em si. E tem pessoas que só pensam em si, né? E a gente só começa a pensar no próximo, muitas vezes, quando uma situação muito rude acontece em nossas vidas. Uma situação que está além do que eu possa conseguir com o ganho, com o dinheiro, não é? Então, muitas pessoas elas estão no auge dos seus bens, adquirindo os seus bens e de repente se descobre com a doença incurável, não é? Com o mal que se estabeleceu ali no seu organismo e que vai minando as suas energias e começa a gastar milhões e não consegue ver solução. Sabe, o sofrimento, Manuel, ele nos leva a um lugar onde nenhuma outra faceta da nossa vida nos vai nos levar. O sofrimento nos leva à reflexão. O sofrimento não é de todo ruim. Pela ótica humana, ele é ruim, mas ele também é um ensinador. Ele produz algo. Ele produz algo de bom, ele me leva à reflexão, ele me leva a pensar tantas coisas. Eu tenho 62 anos. Eu atropelei muitas coisas na minha vida, quando mais novo. E às vezes, quando eu estou em situação de impotência, porque o sofrimento cria em nós essa impotência, né? A gente fica impotente, quer dizer, poxa, eu resolvo tantas coisas, mas eu não estou conseguindo resolver essa coisa que está em mim. Então, essa impotência, eu não sei como você vai entender, meu querido amigo, mas ela pode nos aproximar de Deus. Essa impotência, essa coisa que eu não consigo com os meus próprios meios. Aí me aponta para esse ser, para algo que está além de mim, que a medicina não pode me oferecer, que os meus contratos não podem me trazer, não podem me proporcionar. Aí é onde muitos começam a buscar a Deus. Às vezes, na sua forma mais primária, não é? Mas todo ser humano que está buscando algo além de si, ele está buscando um Deus. Ele está buscando alguém superior a ele mesmo. Ou seja, pastor, existem coisas que, vamos usar um jargão popular, que não estão na alçada humana. Tem coisas que fogem do controle dele, que ultrapassam o limite dele. Nesse momento, ele precisa resolver a situação. O senhor está dizendo que eu preciso de Deus, que quem está nos assistindo precisa de Deus, independente se a vida dele está boa, está abastecida, ou aquele que está nas piores das situações, pastor? Todos precisam de Deus? Sim, porque todos nós já nascemos com um selo de validade. A partir do momento que nós nascemos, os nossos dias já começam a ser contados, não é? Lá da frente para trás. Porque a cada dia nós vamos perdendo, não é? E chega um momento da nossa trajetória que as células lá não se recompõem mais. Esta brevidade da vida. E Salomão, ele entende isso. Salomão, ele leva uma vida toda e ele buscando resposta nas riquezas que ele angariou.
nos muitos envolvimentos políticos e conjugal, mas ele chega no final da sua vida e ele começa a fazer perguntas de que tudo isso valeu para quê? E ele começa a dizer que debaixo do sol tudo é enfado, tudo é cansaço. E ali ele vai trabalhar, não é? Alguma coisa sobre dois mundos, um mundo acima do sol, um mundo abaixo do sol, que é esse mundo dos seres viventes aqui. E ele começa a entender que toda a sua trajetória sem Deus nada valeria. Então, todo ser humano, eu não sei em que estágio da sua vida, precisa desse encontro. E o nosso convite é, meu amigo, você que nos vê nesse momento, é que você venha ter esse encontro com esse Deus Criador. Eu espero você para o nosso próximo encontro. Hoje foi uma abertura, mas depois nós estaremos trazendo algo mais abrangente que com certeza vai falar a sua alma. Que Deus em Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que te criou, possa começar a trazer respostas para os seus questionamentos. Em nome de Jesus. Obrigado. Gente, o espaço foi curto, mas não vai faltar oportunidade. Desde já nós queremos agradecer a presença do ilustre pastor Gilvan neste pequeno espaço de tempo onde estivemos falando com você. E agradeço também a sua presença. Pastor Gilvan, dê suas considerações finais, por gentileza. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, que é o foco, não é, desse nosso podcast, pelo dom da vida, o dom da paz, da família, por ter você aí do outro lado, que para nós é muito especial. E esperamos em Deus que esta nossa fala possa despertar algo em sua vida. Obrigado, Manuel, pela condução. Obrigado aos operadores aqui. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Aguardamos você no próximo encontro. Muito obrigado. Deus te abençoe.